Seminário Técnico Científico da Rede Brasileira de Trilhas. Convidamos para compor a mesa Desafios e Oportunidades no Monitoramento da Biodiversidade e Geração de Rendas em Trilhas. O biólogo Isar Aksimov, consultor ambiental e coordenador do projeto Onças Urbanas. A bióloga Márcia Chame, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz e coordenadora da plataforma institucional Biodiversidade e Saúde Silvestre, que desenvolve o Sistema de Informação em Saúde Silvestre, SISGEL, e diretora de pesquisa da Fundação Homem Americano, responsável pela criação do Parque Nacional Serra da Capivara. O economista Carlos Eduardo Frickman Young, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, professor colaborador dos programas de Ciências Ambientais da Universidade Estadual do Mato Grosso e Ciências Ambientais e Sustentabilidade na Amazônia. Para a mediação da mesa, convidamos a bióloga Gisele Hermann, diretora de Pesquisa e Meio Ambiente da Rede Brasileira de Trilhas. Então, gente, boa tarde. Vamos dar continuidade agora com a mesa 3, que é os desafios e oportunidades, né, para a conservação. O objetivo dessa mesa redonda agora ela é mais diversa, sabe? A gente gosta de diversidade, então ela não está nem na economia só e nem na parte da conservação só. A gente fez um mix nessa mesa, né? A gente vai discutir um pouquinho estratégias que possam contribuir para o desenvolvimento sustentáveis, né? Desenvolvimento sustentável nas trilhas de longo curso. Isso envolvendo a conservação da biodiversidade, a manutenção da saúde dos ecossistemas. A gente, hoje de manhã, tratou muito de espécies invasoras, né? Fragmentação, o que é conectividade. E agora é uma certa... tudo junto, misturado, com a parte econômica agora também, que a gente vai ver um instrumento, instrumentos que existem para valorizar as unidades de conservação e que poderiam ser utilizados nas trilhas. Então, para dar início, eu vou chamar o Isar para falar, começar aqui. Obrigada, Isar, já agradeço os palestrantes, obrigada. Alô. Bom, gostaria de agradecer a Gisela, a cumprimentar as outras pessoas da mesa, Carlos e Márcia, e a todos os presentes. Espero contribuir de alguma forma aí com essa mesa redonda. Bom, a gente vai tratar dos desafios e oportunidades para a conservação da biodiversidade, proteção da saúde humana, silvestre e geração de renda em trilhas de longo curso. Bom, eu sou Isar Aksimov, atualmente eu sou pós-doc da Universidade Federal Rural. Eu sou doutor em botânica, mas trabalho com sistemas agroflorestais no pós-doc, sendo que eu também trabalho com fauna, né? Então a gente faz um pouquinho de tudo. Eu já fui gestor de um parque estadual aqui no Rio de Janeiro, o Parque Estadual da Ilha Grande, trabalhei lá por 2 anos, então eu tenho uma experiência um pouco diversificada e o meu conhecimento parte daí. Bom, a mesa redonda trata de desafios, né? Então, o desafio maior é o fato da gente estar no país que lidera a biodiversidade, né? Então, o país mais rico em diferentes grupos de espécies é o Brasil, é o topo da lista. E o Brasil também, existem 2 biomas que têm uma riqueza muito alta de espécies e também são muito ameaçados, né? Que é a Mata Atlântica e Cerrado. Mas a gente tem outros desafios,
Quando a gente vai analisar a população do Brasil, ela está crescendo quase que exponencialmente. Então, a gente vive num país rico, com uma população crescendo sem precedentes, e em uma situação em que 10% dos mais ricos ganham 31 vezes mais o salário dos mais pobres. Então, eu quis trazer uma reflexão para a gente conversar sobre esse tema de trilhas, mas com o pé no chão, né? Porque a gente tem exemplos diversos de países desenvolvidos e a nossa situação é um pouco diferente, tá? A gente também está numa situação do aumento da fome, então o desafio da trilha de longo curso, ele engloba tudo isso. A questão do saneamento, 20% dos brasileiros não têm acesso à água. Isso complica, né? Bom, atualmente, no Brasil, existem 64% ainda da cobertura vegetal. Ao longo dos anos, graças ao MAP Biomas, a gente consegue ter um retrato atual do quanto a gente vem perdendo ao longo do tempo, né? A Mata Atlântica está reduzida aí a 26%. A gente percebe o aumento de certas atividades lá na esquerda, como, por exemplo, a área de pastagem, na verdade, a agricultura aumentando, né? A área de pastagem diminuindo. E a gente tem também o Cerrado, que é o outro hotspot, que tem um pouquinho menos da metade do bioma ainda existe, e a vegetação nativa vem diminuindo ao longo do tempo. Mas, beleza, a gente está com uma perda de hábitat muito grande nos biomas, mas essa perda de hábitat, ela impacta só aquelas espécies que estão lá, de fauna e flora? Quando a gente pensa nos serviços ambientais, por exemplo, quando a gente pensa nos polinizadores, e a gente valora esse serviço ambiental, são 43 bilhões, só em 2018, o serviço dos polinizadores no Brasil foi a valorização. Então, está lá, 76% do que a gente consome é graças ao serviço ambiental dos polinizadores. Sendo que a maior parte dos polinizadores, ali na bolinha vermelha em cima, são as abelhas. E, eu não sei se vocês acompanharam, em julho desse ano, 100 milhões de abelhas foram mortas no Mato Grosso devido à aplicação errada de um agrotóxico. E aí, perdemos muito, né? E aí entra a questão da gente valorizar as espécies. Mas o que vem ocorrendo continua sendo a degradação dos ecossistemas. E aí a gente vê a questão das queimadas no Brasil, os principais biomas afetados, de acordo com dados mais recentes, lá de 85 até agora, o Cerrado, que é o hotspot, está junto com a Amazônia, liderando esse ambiente como mais impactado. E quando a gente analisa a mineração, que é um outro vetor de pressão nos ecossistemas, mesma coisa, a Amazônia lidera, o Cerrado vem em terceiro lugar e a Mata Atlântica vem em segundo. Então, a gente tem uma série de vetores, seja queimada, seja mineração, ocorrendo em cima desses biomas. Mas não são só essas ameaças, a gente tem atropelamento de fauna, a gente tem presença de espécies exóticas. Agora, mais recente, a questão dos impactos, né, das energias, entre aspas, sustentáveis, né? E isso causa a perda de território para muitas espécies, e muitas espécies acabam entrando na lista de espécie ameaçada. Então, se a gente vê o estado de conservação de espécies de fauna e de flora, a gente vê que na Mata Atlântica, quase metade das espécies que foram avaliadas estão ameaçadas de extinção. E aí, considerando que as espécies são detentoras da diversidade genética e constituem a base dos ecossistemas, tornando-se fundamental o conhecimento do status da natureza, vêm as listas vermelhas de espécie ameaçada.
Então, na última lista foram avaliadas 12 mil espécies, sendo que 1.173 espécies ameaçadas de extinção. Em relação à última lista, que foi de 2014, mais 543 espécies estão ameaçadas. E um número bem interessante aqui, dessas que estão ameaçadas, 429 estão fora de unidade de conservação. Então, se a gente está pensando em corredores, a gente tem que, de alguma maneira, pensar em conectar essas espécies. E aí, o brasileiro é muito criativo, né? Então, embora a criação das unidades de conservação seja ainda a principal estratégia para a conservação das espécies, é necessário recorrer a alternativas complementares que possam ir além dos limites das unidades de conservação, buscando medidas de redução ou de ameaça nos ambientes não protegidos. Então, a gente tem uma série de ferramentas que podem nos auxiliar a garantir maior proteção dessas espécies, a criar uma base de dados, né, um sistema de informação também dessas espécies, e a gente tem a questão das trilhas de longo curso, né, que, embora existam estudos em outros países desenvolvidos mostrando que as trilhas de longo curso funcionam sim como verdadeiros corredores de biodiversidade, no Brasil a gente ainda está começando com esses estudos, ainda são poucos. E aí, como impedir ou diminuir a perda da biodiversidade, perda de ambiente, como pensar em paisagens sustentáveis, né? Certamente essa não é uma paisagem sustentável que a EMA está ocupando. E aí a gente tem uma série de desafios, vem as oportunidades. Nesse nicho, as trilhas de longo curso despontam como instrumentos para a conexão de remanescentes florestais que funcionem como corredores funcionais, apoiando o fluxo gênico da fauna, principalmente das espécies-alvo, controlando espécies exóticas, estimulando o uso sustentável, valorizando a natureza, proprietários e a comunidade do entorno como parte integrante das ações, incluído algum tipo de certificação que agregue valor aos produtos. Então, a gente precisa englobar tudo isso. Se a gente quer remar contra a maré, então precisa tratar desses assuntos. E aí a gente tem alguns exemplos, né, de países desenvolvidos. Por exemplo, essa trilha aí, a Appalachian Trail, mais de 1/3 de toda a população americana é afetada diretamente pelos benefícios gerados pela trilha. Então, a gente tem exemplos de sucesso, sim, que a gente deve seguir. E, por exemplo, também, o turismo, né, de trilhas de longo curso na Inglaterra, em 2017. Olha a grana que eles conseguiram levantar. Então, quando a gente volta lá no início da apresentação, né, o país, o Brasil, um país que tem pessoas passando fome, com pouco disponibilidade de água, a gente vê uma saída, uma oportunidade para trabalhar essa questão. Mesma coisa na Escócia. E como envolver a sociedade, moradores de comunidade, proprietários rurais, gestores ambientais e setor econômico em prol da conservação. Eu trouxe um exemplo direto de um trabalho que eu participei. Esse que está aparecendo na imagem é um médico, urologista, o nome dele é Leandro Vitorino. Isso aí é lá em Pirenópolis, em Goiás. O Leandro, ele tem câmeras